Bem-vindos então à nossa nona aula, né? A nossa aula 9 aí, e vamos dar continuidade então à lei que trata sobre o depoimento sem dano ou escuta sem dano. A gente já falou sobre a escuta especializada então na aula anterior e agora então nós vamos estar falando sobre o depoimento especial. Tá? Como a gente já disse, é um outro momento dessa escuta, desse depoimento sem danos ou escuta sem danos, tá? Mas que não substitui um ao outro. Então, a escuta especializada não substitui depoimento especial, assim como depoimento especial não substitui escuta especializada. O que a gente está falando isso? Que a gente tem acompanhado, né, muito problema que do Poder Judiciário em implementar o depoimento especial e querer jogar em cima da escuta especializada essa situação de depoimento. Tá? Então, a gente já viu casos de juiz intimando o Conselho Tutelar, tá? a realizar o escuta especializada, realizar a escuta especializada e apresentar relatório informando se houve ou não a violência apresentada, né? Desculpa. O que fere, né, completamente a lógica. Primeiro que a escuta especializada não deve ser feita, né, pelo Conselho Tutelar e por como pessoa técnica. Segundo que a escuta especializada não tem a função de descobrir, nós acabamos de ver isso, se houve ou se não houve a violência. Tá? Não é papel. Não tem nenhuma função disso. Tá? E também, muito menos, função probatória, né, para que o juiz venha colher aí, ou que o judiciário, o MP, tenham provas. Isso aí é função, desculpa, isso aí é função lá da Polícia Civil, do Ministério Público. São eles que vão ter que realizar essa colheita de provas aí. Bom, então a gente tem acompanhado bastante dessa situação e alguns municípios, né, por receio, fazem uma correria aí para implantar a escuta especializada e aí fica buscando prova e mandando para o judiciário e não pode, tá? Um documento desse é responder ao Poder Judiciário, né, que a escuta especializada tem a sua função, não tem função de colher provas e não tem função de definir aí se houve ou não a violência, que isso compete lá no depoimento especial, ok? Importante isso. E o que é então esse depoimento especial? A lei, então, traz o que é esse depoimento especial como o procedimento de oitiva que escuta, tá? De crianças e adolescentes perante a autoridade policial, aqui na fase investigativa, ou judiciária. Tá? Aqui a gente já precisa destacar uma coisa, né? Apesar de falar que a autoridade policial na fase investigativa, também já é entendimento pacífico, que também no Ministério Público, ok? Então, nessa fase, perante ao MP, também ao Ministério Público, também deve ser feito via depoimento especial. Então, se o promotor quer realizar de própria ação, né, essa fase investigativa e quer colher o depoimento, ele deve ser feito em âmbito de depoimento especial, tá? Então, tanto por autoridade policial, quanto por autoridade do MP, quanto pelo Poder Judiciário, tá? A escuta, tá? O depoimento deve ser colhido de forma especial, tá? Através desse procedimento específico aqui de depoimento. Não é realizado pela rede socioassistencial, tá? Da mesma forma que o depoimento especial não é realizado pela rede socioassistencial, a escuta especializada também não pode ser realizada pelo Poder Judiciário. Entendam que as lógicas são completamente diferentes, né? O depoimento especial tem uma função específica de oitiva, tá? Oitiva tem a ideia de colheita de provas, certo? Aqui não tem ideia de trabalhar, via de regra, né, primariamente, a superação da violência, tá? Ou a ressignificação. Claro que ela, bem feita, ela vai ser uma complementação, ou ela vai fortalecer a superação da violência pelo indivíduo, assim como ela vai
fortalecer aí a ressignificação daquela situação. Mas não é a ideia primária, tá? A ideia principal, que é a ideia primária aqui do depoimento especial, é colheita de provas, certo? É escutar aqui para a oitiva, não para a superação, tá bom? Tem o objetivo, então, de coletar evidências, tá vendo? Colheita de provas dos fatos ocorridos no âmbito do processo investigatório, tá? Não esse é um dos problemas muito sérios, né? Que a gente vê muitos delegados, promotores, até juízes, invertendo a lógica, né, processual. Primeiro eles querem uma prova de que houve a violência, para depois eles iniciarem um procedimento. Então é comum, está sendo muito comum, né, delegados mandarem ofício pedindo que faça a escuta especializada para saber se houve mesmo a violência ou não. Quem tem que demonstrar a violência são eles, né? A delegacia através do inquérito policial, da investigação, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário. Lembra que o processo, a gente falou disso lá no início da temática de depoimento especial, de escuta, né, especializada, desculpa, do depoimento sem dano, da escuta sem dano. Nós falamos lá na primeira aula, salvo engano, que a função da investigação e do processo é demonstrar a materialidade, a gente trouxe que materialidade é a ocorrência do fato, e autoria. Então, quem tem que provar se houve ou não o fato não é a rede, tá? Quem tem que provar se houve ou não o fato é todo o Poder Judiciário, todo o sistema de lógica judiciária aí, né, junto com as polícias, né, todo o sistema de justiça que tem que efetivamente provar que houve ou não, tá? E aí identificar o autor, inclusive, provar aí que aquela pessoa é o autor, tá? Então, por isso que é diferente. Depoimento especial, então, ele tem esse caráter de coletar evidências dos fatos. Então, quando chega um pedido desse, a gente tem que responder de imediato. Que quem tem que provar, né, efetivamente a ocorrência da violência, a existência da violência, não é a rede, tá? Não é a escuta especializada. São eles lá, dentro do sistema de justiça, que tem que provar ali, através da colheita de dados e evidências, que provar que esse fato aconteceu e quem fez, né? E um dos instrumentos é o depoimento especial. Então, se eles querem ouvir a vítima, para ver se a vítima vai falar, vai trazer elementos de que houve ou não, tá? Eles têm que fazer isso lá, por eles mesmos. Através do quê? Do depoimento especial. Só voltando aqui, lembra que aqui fala de oitiva de crianças e adolescentes perante a autoridade policial, né, investigativa e judiciária. Então, mesmo o delegado, se ele quer ouvir, ele vai lançar a mão desse instrumento, tá, do depoimento especial. Obrigatoriamente, então, deverá resguardar o contato da criança com o suposto autor ou acusado, ou com qualquer outra pessoa que represente ameaça ou constrangimento. Então, a criança não pode ter contato com essa pessoa, né, nem com o suposto autor ou acusado, né, e muito menos com qualquer outra pessoa que traduza aí, traga medo para essa criança. Então, quando essa criança for para o espaço para ser feito o depoimento, o agressor não pode estar nem na porta, tá? Então, esse espaço, por exemplo, que para a realização do depoimento especial, ele deve ficar longe, tá, da sala de audiência. Não pode ser ao lado da sala de audiência, tá? Não pode ser no mesmo corredor da sala de audiência. Tem que ser em um espaço diferente, tá? É um espaço em que torne, tá, se não impossível, mas extremamente improvável, tá, que esse autor ou acusado, né, ou alguém que possa intimidar essa criança, consiga acessá-lo, tá bom? E vamos lá, tá na sala, o autor chega lá, abre a porta, já vai intimidar a criança, tá? Então não pode ter, esse espaço não pode ser
próximo, tá? E nem de fácil identificação de local. Tem que ser um local diferente. A vantagem aí é que o autor não precisa nem sair da sala de audiência, né? Ele pode estar na própria sala de audiência, ou o seu advogado vai falar por ele. Não tem uma caixa de som aberta lá na sala, então se ele falar alguma coisa, quem vai escutar é somente o técnico, né? A criança não tem contato. Então tem que ser resguardado, então, toda e qualquer possibilidade de contato entre o agressor ou o acusado ou alguém, né, que traga aí uma pressão sobre essa criança ou esse adolescente, do contato com ela, tá bom? Então, espaços aí diferentes e em uma distância significativa. Se possível, né, com entradas, inclusive entradas diferentes, né? Então, se eu tenho um prédio, né, onde funciona a estrutura do Poder Judiciário ali, que tem 2, 3, 4, 5, 6 andares, tem vários andares, essa sala tem que ficar em um andar diferenciado, né? Preferencialmente com acesso por outro lado, né? Não pelo lado que acessa a sala de audiência. Da mesma forma, se eu tenho um local que o prédio é menor, né? Onde eu tenho um prédio único, né? Às vezes uma sala, um juiz único, né? Um juiz ali que trabalha todas as varas num espaço único, eu tenho que viabilizar o acesso a essa sala de outra forma que não a entrada principal ali do fórum, certo? Isso com base no que a lei diz para eu resguardar ou evitar qualquer possibilidade de contato entre a vítima e o agressor ou contato com qualquer pessoa que efetivamente possa pressionar essa criança ou esse adolescente, certo? Determina ainda, gente, a construção e redação de protocolos com indicação de ser realizado apenas uma única vez. Então, além de toda essa estrutura, né, além de toda essa organização, a lei determina que tem que ser construído um protocolo, tá? E é redigido esse protocolo. Não adianta só construir na cabeça. O protocolo tem que ser construído entre eles. Então, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar tem que se articular, tá? E construir um protocolo para que a escuta seja feita em um momento único. Não precise do policial militar ouvir uma vez, depois o delegado, depois o promotor, para depois o juiz, tá? Inclusive, gente, podendo ser determinado, tá? A antecipação da prova, cautelar, né? Uma medida cautelar e de antecipação de provas, de forma que aquela prova valha judicialmente, é como se abrisse uma audiência ali naquele momento só para escutar aquela criança, tá? Ou aquele adolescente. Então tem que haver uma articulação e um protocolo. Da mesma forma que na escuta especializada tem que haver um fluxo e a construção do protocolo para que também haja uma escuta única, aqui também no depoimento esse momento tem que ser único. Então tem que haver uma articulação e uma construção. Chegou na polícia militar, o que a polícia vai fazer? Como é que ela vai fazer? Ela vai buscar o MP vai fazer um pedido, e esse pedido, como é que o juiz vai fazer? Na hora, pode chegar lá, já entrega o pedido, o juiz já vai analisar e dar a decisão para que seja feita em esfera cautelar, e aí reúne-se aí no mesmo espaço delegado, promotor, juiz, e hoje a gente fala mesmo espaço, né, gente? Mas hoje a gente já tem, com a questão da pandemia, a gente já tem a possibilidade desses órgãos acessarem lá da base deles, né? Então, pode colocar isso no sistema de forma que o promotor lá na sala dele, né? No gabinete dele, não precisa nem ir na sala de audiência, do gabinete dele ele acessa, o delegado lá da delegacia ele acessa, da mesma forma que teria que parar para ouvir ali, ele para e acessa remotamente. O policial militar também pode acessar de forma remota lá no batalhão. O advogado de defesa pode acessar isso do próprio escritório. Então, hoje a gente tem condição, sim, de montar uma estrutura que essas escutas aconteçam uma única vez. Claro, né, eles vão ter acesso, todos eles têm acesso ao mínimo das informações que foram necessárias, que foram levantadas ali de imediato, né, que o conselho, que a escuta especializada conseguiu, às vezes, realizar essa escuta, né, aquilo que tem de elemento não probatório, mas é aquilo que tem de base, ou algo que tiver, eles todos terão acesso,
né, e a partir daí possam construir e realizar as suas perguntas, seus questionamentos, já como audiência, né? E aí escutou uma única vez, quando chegar, encerra-se isso aquele momento ali, quando for audiência de instrução e julgamento, não precisa dessa criança, desse adolescente depor novamente. Já está falado, já foi questionado, já foi apresentado, já foi colhido, certo? Então, ela traz essa, tá? A obrigatoriedade da construção e redação. Então, primeiro vamos construir e redigir aquele protocolo, tá? Para que seja realizado o atendimento uma única vez, como regra, tá? Se necessário, pode haver aí mais uma escuta, tá bom? Mas a regra é fazer e se organizar de forma que seja realizado uma única vez. Então, busca a responsabilização judicial do suposto autor da violência. Não tem aqui, como a gente disse, gente, o objetivo primário de trabalhar superação, tá? De trabalhar questões de ressignificação, tá? E de fornecer, de trabalhar questões aí para disponibilizar ou para garantir os serviços que essa pessoa necessite. Aqui não, ela tem a única e exclusiva função de buscar a responsabilização judicial do suposto autor da violência. Volto a frisar que o fato de ser isso, de ter esse objetivo primário, não significa que ela não possa contribuir, né, ou potencializar aquele processo de ressignificação que foi feito e que está sendo feito, né, que está sendo realizado pela rede, tá bom? Isso aqui complementa, né, vai fazer com que não se perca, porque quando eu trato de outra forma, tudo aquilo que a gente andou lá no acompanhamento, quando chega às vezes nessa audiência, é destruído, né? Então, se a gente faz isso dessa forma, com esse depoimento especial, de forma mais bacana, tudo aquilo que foi construído ganha um acréscimo aqui, né? Apesar de não ser a ideia principal, mas acaba ganhando um acréscimo, e quando ele volta para o acompanhamento, a gente vai dar continuidade a essa ressignificação, não tem que aí começar tudo de novo. Ok, gente? Com isso, então, a gente encerra a nossa 9ª aula sobre a temática. A gente volta, então, falar sobre essa lei, a lei, mas a gente vai trabalhar os aspectos finais dessa lei, né, já numa lógica conjunta. Tá? Ela divide, então, em depoimento especial e escuta especializada, por isso a necessidade dessa divisão, mas ela traz alguns elementos aqui finalizantes que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Bom? Então, vejo vocês então na nossa próxima aula.